Estamos prontos? Sentem-se prontos? Vamos, Não me sinto prontos. Vamos, ok. 3, 2, 1. Ok. Estamos com 3 elementos do Sul, 3 de 4. Vocês começam a banda em 2019, apesar de ser um bocadinho diferente, com outro nome, com outros elementos. Guimarães, Moreira de Cónegos, Vila das Aves e Porto. Como é que se juntam pessoas destas zonas? Basicamente, sim, a banda foi fundada em 2019, inicialmente com outro nome, nós éramos 3 só, nem éramos 4. Quando viemos para aqui pela primeira vez, a banda foi sofrendo algumas alterações antes disso, mas basicamente nós viemos para aqui, começámos a ensaiar e na altura a nossa procura principal era alguém para cantar. Ter uma segunda guitarra na banda com alguém que cantasse. Por obra de destino, o Jason, que vocês conheceram há pouco, disse-nos por estas exatas palavras que conhecia um rapaz que sabia cantar, que dava um jeito, que dava uns toques, e nós, ok, vamos conhecer essa pessoa que ele tanto fala, convida-o, vamos ver se ele primeiro gosta do nosso trabalho, e depois se podemos, desta forma, integrá-lo na banda. E é assim que conhecemos o Kurt, a meio da pandemia, a meio do confinamento da Páscoa, do ano passado, não 2022, mas sim 2021. O Kurt começa a fazer as audições muito por remoto. Faz as audições por remoto, fez tudo em teletrabalho. Nós instantaneamente achamos que era exatamente aquilo que nós precisávamos, era exatamente aquela pessoa que nós procurávamos, o que nos ajudou imenso. O resto dos membros, conhecemos-nos todos em Guimarães, conhecemos-nos todos numa jam, na jam do Tribuna. Eu já conhecia o Miguel, ele era aluno do mesmo professor que eu. O Rui apareceu, caiu-nos também do céu, foi literalmente também caído do céu, e basicamente estamos assim. Ele não está aqui. O Rui é do Porto, aliás, originalmente ele é do Porto, vem a Guimarães. Estava a estudar cá e, por assim dizer, Estava à procura de uma banda. Estava à procura de uma banda e um bem junta-se ao outro. Nós juntámos-nos todos e estamos aqui. Infelizmente o Rui está aqui despido. Vocês juntaram-se já com o objetivo da música? Sim, exato. Sim, acho que sim. Sim, porque o Rui estava à procura de uma banda e tu também estavas à procura de criar uma banda e já estavas junto com o Alex. Sim. Pronto, e eles dois juntaram-se ao Rui e depois estavam à procura de um baixista. Arranjaram um que não ia aos ensaios e depois arranjaram a mim que ia aos ensaios. Portanto, a escolha na base era fácil, a escolha. Quem vai aos ensaios é que fica na banda. Foi lindo de se Que ver. aos ensaios, mas que não traz o baixo. Exato, é exatamente isso. Mas pelo menos aparece, que é a parte mais importante. Exatamente. Mas sim, acho que todos, mal nos juntámos todos, acho que foi todos com o mesmo foco. Foi fazer isto, não com o foco para que fique já claro, não com o foco de nós já estamos a pensar em que queremos ir para os maiores palcos do mundo, não é? Não estávamos a pensar nisso. Eu acho que, e pelo menos é assim que eu penso, que estamos a fazer isto com o foco de fazer música, mas também para nos divertirmos um bocado, para sair um bocadinho da nossa zona de conforto, por assim dizer. Foi amor à primeira vista. Isso é mais importante, uma pessoa gostar do que está a fazer. Acho que é o ponto mais importante até numa banda. Sim, sem dúvida alguma. Depois o sucesso e assim, isso é algo que poderá vir, poderá nunca chegar, mas acima de tudo que se esteja a gostar do que está a fazer, acho que sim. E acho que todos temos esse espírito e todos gostamos do que estamos a fazer. Acho que sim. Até porque vocês têm todos trabalhos extra esta banda. Sim. Sim. É fácil de conciliar. O meu não podia ser mais fácil. Basicamente eu trabalho em remoto, faço programação, não é... Lógico, é uma coisa que eu tenho que estar muito focado, mas como estou em casa e tudo mais, tenho sempre aquele tempo para conciliar tudo. Se tiver que tratar de coisas em casa, gravações e etc., trato tudo em casa e depois, como saio a horas e saio cedo, não é? Tenho essa possibilidade de conciliar tudo tranquilo. Sim, mas acaba por ser, nós ensaiamos sempre pós-laboral, não é? Sempre no final do dia, se devíamos de ir, se calhar, ensaiamos o dia todo e começámos mais cedo. Mas vamos organizando.
também o facto de não sermos todos do mesmo sítio, não somos todos da mesma terra, digamos assim, acaba por ser mais difícil, mas quando se gosta, arranja-se maneiras de ultrapassar essas barreiras. Mais difícil é o Rui. Tu és daqui, eu sou daqui de perto, o Cláudio daqui de perto é. O Rui é que pronto, não é? Olha, 10 km. O Rui faz o esforço maior. O Rui faz esforço maior. Mas Grande homem. é como ele diz, Está mais longe. quando se gosta faz esforços. E porquê azul? Que Isso curiosamente vai- é luz ao contrário. Ei, já rolou o nosso segredo. Grande segredo, digo já. Não é segredo. E Não é dificuldade. segredo. O facto de ser luz ao contrário tem muito sentido, porque inicialmente nós chamávamos Lamp. Então basicamente nós somos uma banda que gosta sempre de dar ênfase de onde viemos. Não somos desumildes, se é que lhe posso chamar assim, que acho que é uma palavra que vai ser posta num contexto errado, neste contexto está errada, mas gostamos sempre de nos lembrar de onde é que viemos. Lamp tem a ver com luz também, não é? E nós achamos que luz, uma banda chamada Luz, seria algo banal. Seria algo demasiado direto. Então Zul veio no meio de uma discussão muito grande que houve aqui, neste estúdio, com muita gente incluída. E nós... a nossa Assembleia. E basicamente nós fomos dando uns nomes. Zul veio exatamente de luz ao contrário. Nós inicialmente não ficámos logo com o nome, mas acho que foi aquele nome que trazia mais mistério à coisa. Há um simbolismo em torno, o facto de ser luz ao contrário é quase como uma luz que está disfarçada, não é? E se calhar, na forma como agora está organizada as coisas, agora se calhar muito difícil, sempre foi assim. Mas para trazer luz ao mundo às vezes não podemos ser demasiado diretos, porque senão vai haver sempre alguém a tentar apagar essa luz. Ofuscá-lo. Se calhar se for luz sem ser evidentemente, é mais fácil trazer algo positivo. E é sempre um nome que soa mais. Também. Eu só acho que o nome é fixe. Zul. Eu só acho que é fixe. Miguel é o mais Essas coisas, pá, só acho que fica Também fixe. É fixe. É um nome que nós gostamos. E como é que surge depois o vosso primeiro EP? Eu tenho o mesmo nome que a banda. Sim. O EP basicamente já estava meio que em andamento. Nós começámos a compor o EP desde o início da banda, não há outra forma de dizer, mas basicamente quando veio o Covid, nós tivemos as primeiras alterações na banda. Ficámos sem alguns membros e foi aí que nos estabelecemos como um trio, na altura, e o EP já estava em andamento. Foi surgindo, as músicas que nós temos no EP, algumas delas surgiram à última da hora, 2 delas surgiram à última da hora, foi eu e o Rui, depois ficámos sem os membros, viemos para aqui ensaiar os 2 e compusemos uma música que dividimos em 2, e basicamente essa é a única música que veio assim um bocadinho antes do início das gravações, e depois o resto foi surgindo, detalhes, sons. O Kurt entrou, o EP já estava 80% gravado, praticamente. Sim. Faltava gravar os baixos, que também, entretanto, no momento em que ele entrou, gravou-se os baixos e faltava a parte dele. Portanto, foi uma coisa que foi surgindo. A pandemia também atrasou, o processo foi mais demorado também por causa disso. E de certa forma atrasou e fez com que ele, entanto, chegasse a tempo. Exato. Não ia chegar a tempo. Foi algo que nós sempre dissemos, e mesmo quem nos produziu o CD disse isso, que foi, ainda bem que por um lado a pandemia chegou. Porque nós tivemos tempo também para amadurecer como músicos, também foi muito importante, mas também porque ele entrou e se calhar se o EP não tivesse as vozes dele, não era Zul, não é? Não podíamos ser os Zul, éramos os Lamp. Mas havia outra pessoa na voz? Ou vocês não tinham de todo? Literalmente era eu. Okay. Era eu que cantava e não gostava lá se muito. É bom, se é mau. Não, era terrível. Não, ele é modesto, ele gosta de ser desumilde, mas... Eu detestava cantar, ainda não é uma coisa que eu me sinta 100% confortável. Gosto, mas não é algo que eu me queira focar. Mas foi por isso que nós procurámos alguém. E é por isso que ele está aqui, principalmente. O Claudio canta bem, mas queria focar mais na guitarra. Exato. É isso, vamos ficar por aí. Concordamos em discordar. E eu vos perguntar precisamente como é que é o vosso processo de criação, se é tudo ao mesmo tempo.
é sempre em último lugar. Música em primeiro. A letra surge depois. Se bem que às vezes posso aproveitar coisas que escrevi, nem que seja para inspirar. Normalmente és tu que escreves. Sim. Mas a música é sempre em primeiro lugar. Eu posso falar um bocado da guitarra, o Miguel fala do baixo, no que ele quiser. O Rui, a bateria é muito... O Rui vai de acordo com aquilo que nós vamos tendo. O Rui tem essa versatilidade, que é o que nós trazemos, por norma, traz uma linha, seja de baixo, seja de guitarra. Não, costuma ser linhas de guitarra, não dura quase nada. Mas também traz. Eu posso admitir, tal como tenho mais tempo para poder tocar guitarra em casa e tudo mais, muitas das vezes componho mais coisas, é uma verdade. Eu, por norma, trago a linha, para nós explorarmos essa linha, para ver o que é que conseguimos fazer. Vamos explorando, vamos fazendo cada um a sua parte, como é lógico, e juntamos tudo e vemos o que é preciso lá no fundo, se a minha guitarra tem que estar menos presente, se a guitarra dele precisa estar mais, se a voz, se é o baixo, se é a própria bateria que precisa estar mais presente. Vamos compondo dessa forma, tem resultado. No fundo, o processo acaba por ser alguém trazer uma ideia, normalmente é mais o Cláudio, e depois tentar trabalhar e construir sobre essa ideia. Outras vezes fazemos uma jam, nós também temos sempre essa parte, às vezes até uma parte demasiado longa, às vezes um pouco desorganizado nesse aspecto, e às vezes surgem ideias daí também, do momento, mas eu acho que no geral é assim que as bandas funcionam, existe uma ideia, vai-se trabalhando sobre ela para torná-la mais complexa e mais bem organizada e que faça mais sentido. O processo é assim. As letras bem depois, acho que faz mais sentido mesmo por questões de métrica e tudo. É quando está uma ideia, mas depois vai-se trabalhando essa ideia sobre a música que já existe, até que somos uma banda de música. Sim. Somos uma banda de É música. importante, mas a música... E em que é que vocês se inspiram? Temos várias temáticas, se calhar... Como há bocado falaram na parte do nome também não ser direto, as vossas Sim. letras acabam por ser diretas, não? Há sempre um cariz muito social, crítica social. Eu falo também pela questão das letras, existe sempre um lado muito existencial da condição de que é ser humano e o sentido de estar aqui, porque é que estamos aqui, onde é que queremos levar isto. Essencialmente é um bocado essa vertente e isso está muito interligado com as questões sociais, não é? Sim. Responder o que estamos aqui a fazer, estamos a responder para nós próprios, mas no fundo para a humanidade no geral. E as letras no fundo têm a ver com isso. Sei lá, depressão, frustração, crises existenciais. Existe sempre uma certa crítica, e muitas delas uma certa crítica a alguns preconceitos e algumas ideias que consideramos erradas, como questões quase como guerra, por exemplo, na nossa cabeça, acho que não faz sentido. Faz sentido Então nós nenhum. gostamos de tocar nas feridas. Acho que é a melhor forma de pôr aí. Mas gostamos de tocar nas feridas disfarçado. É tal como o nome. Não gostamos de ser completamente diretos, mas gostamos de que as pessoas percebam que nós estamos a tocar em certa ferida. Se nós estamos a falar de depressão, não queremos falar diretamente, de usar a palavra depressão como tema, mas quando a pessoa lê a letra, ouve a música, percebe, e nisso, pessoalmente, eu acho que também é uma forma de nós nos inspirarmos e também bem de uma forma de nós compormos. Nós gostamos de compor de acordo com aquilo que estamos a falar. O que nós gostamos de fazer é que, se estamos a falar de depressão, a linha vai ser mais triste, toda a música vai ser com um teor mais pesado, de acordo, mesmo na própria guitarra, na bateria, no baixo, vai ser utilizado coisas mais pesadas, um bocadinho mais dissonantes para provocar aquela infelicidade e aquela depressão. Mas nós também gostamos de dar sempre uma parte de esperança. Como, por exemplo, se estamos a tocar uma música sobre depressão, há uma certa parte em que a música fica feliz. Para dar aquele boost de energia, para as pessoas sentirem que, ok, isto está aqui qualquer coisa que, pronto, isto não é só mau. Ok, eu não estou a dizer que a depressão é boa, não é? Logicamente, mas quer dizer que depois disto estar curado, isto vem. Então nós gostamos de compor muito por essa base e as inspirações são muito nisso. Claro, inspirações musicais são completamente diferentes, mas a inspiração para compor é muito nessa base.
Sim, existe sempre um lado de esperança, até no sentido de tentar mudar alguma coisa que esteja errado. Há essa vertente e ter dito que existe um bocado a questão de... Nós não somos uma banda de intervenção, não nos posicionamos como uma banda de intervenção, mas há sempre um lado que acaba por ser interventivo. Nem que seja nós criticar coisas que achamos que estão erradas e queremos mudar. Mas é por aí. A relação que estamos a dizer do óbvio, eu acho que há um artista de uma banda que gosto muito, vou dizer o nome, não interessa, que ele diz que o óbvio é aborrecido e velho. Porque eu acredito um bocado nisso, no sentido em que se for demasiado óbvio, as pessoas acabam se calhar não pensarem tanto sobre, porque é demasiado óbvio, não há menos espaço a refletir sobre o que é que se está ali a dizer. A pessoa, se tiver que pensar mais sobre aquilo, vai ser obrigado a digerir mais aquilo e a pensar e a analisar e porque chega lá realmente aquilo. Ou seja, nós tentamos não ser óbvios e acho que não somos. Mesmo a nossa composição em termos musicais não é assim muito óbvia. Estamos a ser um bocado estranho até. E isso depois, aquela ligação do tipo de som e o tipo do que é que se está a dizer, acho que depois lá está, essa parte também depois tanto se aplica na música como nas letras. Por aí. Até porque houve uma coisa que me disseram sobre o EP que ficou na mente, porque é exatamente isto que nós queremos, que foi em conversa com uma pessoa que estava a ouvir o nosso EP, na última música, quem começa a música, há uma linha debaixo do Miguel, que quem ouvir a linha pode achar que a linha é um bocado dissonante. Isto é diferente. Não é mau, é diferente. E depois a pessoa disse-me isto, mas quando cai na música em si, quando abre tudo, é como se nós estivéssemos a cair num conforto. E é exatamente isso que nós queremos transmitir. É que no meio disto tudo há sempre conforto. Há sempre alguma coisa que vai... Nos podemos agarrar, não? Exatamente. Há sempre alguma coisa que vale a pena agarrar. E se as coisas estão estranhas, ou se são diferentes, nós só temos que, se calhar, ambientar-nos a essa coisa, porque depois pode correr bem, ou pode não correr, como há sempre o 50-50, mas na maioria das vezes corre bem e nós caímos numa zona de conforto em que estamos bem, que nós próprios. Não é? Quem é que disse que a minha linha de baixo é dissonante? Não interessa, depois falamos disso. Só me avisam agora. Não, só me avisam agora. Ok. Como é que vocês se definem enquanto banda? Eu não gosto de me definir como banda. Mas é uma coisa que nós dizemos, e eu quando entrei na banda, entrei mais tarde, e eles diziam isso, e era uma visão que eu tenho, e nessa altura já tinha e continuo e tenho neste momento também, que é de não haver grandes limites, na verdade, do género. Às vezes uma pessoa tem uma ideia, uma linha, que acha, isso não tem nada a ver com o nosso estilo. Essa ideia do nosso estilo, o que é o nosso estilo? Eu acho que isso é uma descoberta que se vai tendo e vai-se construindo. Sim. E portanto, nós temos uma música, Left Behind, não Left Behind não, a Blinded by Hate, tem ali uma parte que é assim, uma parte assim meio dance, digamos assim. mais dance. Junto com a música faz sentido, mas se calhar se aquilo fosse só aquela parte, diziam isto tem nada a ver com o Zul, mas tudo misturado, aí nós tomamos essa liberdade para não termos a ideia de que somos uma banda de um estilo, portanto temos que tocar aquele estilo e que sair deste estilo, esta linha não tem nada a ver com este estilo, não vamos tocar, acho que não temos esses limites. Sim. Acho que o Cláudio dizia, o Rui dizia, o Miguel dizia também, e eu digo que é expressa-te, traz alguma coisa, seja o que for, nós depois vemos onde é que isto vai chegar. Às vezes no meio do caos encontra-se coisas boas. Nós já tivemos aqui linhas de bossa nova, já tivemos linhas de pop comercial, mas pop mais antigo. O Miguel já trouxe esse tipo de linhas. Uma vez nós tocámos aí uma linha tocada por ele que era com muito mais groove, muito mais para uma pessoa entrar naquela era de disco e de repente a música caía em bossa nova e não tinha nada a ver, mas é exatamente isso que nós queremos, é que não tenha nada a ver, mas que nós consigamos fazer com que resulte. É sempre isso que nós tentamos fazer. Quando nós compomos, nós tentamos ser o mais estranhos possíveis, dentro do normal. E que faça sentido para nós, isso acima de tudo. Aquela questão de estarmos a divertir no que estamos a fazer, na música que estamos a produzir, é um bocado por aí. Se faz sentido para nós, faz sentido para nós, e nós... E aí está. Chegou o nosso elemento, o nosso quarto elemento. Olha,
se não for mal, ele pode responder essa pergunta. Posso meter aqui no meio mesmo? Ei, Não, é aqui nas minhas pernas. ah, que bom, Pode meu. ser aí também. Como é que é? Está tudo? Cuidado com o microfone, homem. Aparece uma pessoa de rompante. Faço o corte e imagem. Como é que nós nos definimos como banda? Ninguém quer responder a isto? Tipo, acho que agora vai ser assim a frio. Eu quero que tu respondas a isto. É que assim é complicado. Sei lá, talvez sejamos. Eu creio que talvez a nossa banda seja. Nós tentemos fazer aquilo que nós gostamos e não necessariamente aquilo que queremos que as outras pessoas ouçam. Portanto, no fundo, nós tentamos ao máximo. Expressar-nos e utilizar a música como veículo daquilo que nos vai na alma, ao invés de fazer entretenimento ou de tentar criar entretenimento. É um bocado por aí. Portanto, é um bocado por aí. E se calhar usar também o poder da música como também mensagem social e como algo que possa impactar quem ouça de outra forma que não só, olha que música gira. Passaste no teste, Ok, passei no teste. Uau. Foi coerente Foi que nós coerente com estamos tudo a Foi? até agora. E aí, Chiu. Vocês lançaram recentemente, vejam bem, como é que surge, Como é que surge, Zeca cara? Afonso, Porque é Zeca Afonso. porque é português, Porque é português, não é? Português. eu falo porque eu era Eu contra. gosto muito de cantar em português. Depois nós tínhamos um set de músicas para tocar e pensámos em fazer uma versão de alguma música. E eu sugeri, eu disse que tal fazermos uma versão de Benjamin Mendes Zeca Afonso, que é improvável. O pessoal na altura ficou assim, Zeca Afonso, beijam bem, mas aceitaram o desafio e acho que resultou bem. Acho que resultou bem, aliás. Eu acho que posso dizer isso que Acho que sim. Cheira para Acho que podemos dizer que acho que sim. Sim. Eu posso dizer que inicialmente eu era contra. Eu era contra. Mas não é isso que eu ia dizer, eu acho que podemos dizer que sim, era que nós, entretanto, já temos algumas músicas novas e se calhar vai haver alguma que é em português. Vamos enverdar se calhar, Se calhar. por esse caminho também. Não totalmente. Sim. Mas se calhar, Talvez quem sabe, haja. Não, quem o sabe, português tem sempre aquela. pode haver mais. Nós também às vezes discutimos um bocadinho isto, mas o que seria, sei lá, do Rui Veloso se ele tivesse nascido do outro lado, né, e não tivesse nascido aqui? Se calhar era muito maior que aquilo que é. E nós, como somos pessoas que sonham baixinho, se calhar utilizamos se calhar o inglês numa fase inicial como ok, queremos chegar a mais pessoas, queremos, né, queremos que toda a gente entenda aquilo que nós estamos a tentar dizer. Contudo, nós somos portugueses e a nossa língua é a língua portuguesa E temos muito orgulho. e temos muito orgulho naquilo que nós somos e fazemos, portanto, É uma língua linda, é verdade, como é o inglês também. como é o inglês. Portanto, Nunca esquece. não achas que o inglês é uma língua linda? Eu acho que o português é uma língua linda e o inglês é uma língua pobre. Uau! Não é? Ela atiçar toda a Miguel, gente. Não é? Inglês não é uma língua pobre. É literalmente chamado uma língua pobre. Ok. Mas vamos Não, pronto. É uma língua um bocado basilar, sim, Vamos- mais simples, sim, é Vamos verdade. pensar nisto, que é, nós gostamos, como dissemos há um bocado, gostamos de dar ênfase de onde vivemos. Acho que é a melhor forma. Eu acho que o inglês, para nós, vai ser de uma forma ou outra sempre utilizado, porque claro que nós sonhamos baixinho, mas não deixamos de sonhar. Então, claro que nós queremos ir lá para fora e claro que queremos representar aquilo que somos como povo e como portugueses que somos. Queremos representá-los lá fora, mas também não podemos ser aquela banda que se esquece completamente de onde é que veio. E convém, não é? De vez em quando, também dar um bocadinho de retorno àquilo que já nos foi dado. E acho que é nesse sentido que sai a Vejam Bem, principalmente. Uma vez mais. Aquele lado de cariz social. É, exato, vai de encontro a tudo aquilo que nós apregoamos e aquilo que nós achamos que somos. E também encontramos agora nesta nova fase uma nova sonoridade, digamos assim, porque lá está, isto também foi discutido há pouco tempo, tudo isto é um bocado recente, mas foi discutido há pouco tempo a questão de nós até agora estarmos em construção e agora temos chegado se calhar a uma base que somos nós, que soa a nós finalmente, porque eu acho que é aquilo da misturada, é muito giro, porque quando nós nos precisamos apresentar para alguém, mas vocês são tipo o quê? O que é que vocês são? E então é complicado nós explicarmos porque somos nós. Pronto. E isto acho que, vejam bem como está a soar, somos nós. Acho que é o mais claro.
possível. Claro que temos outras coisas no baú e claro que eventualmente vão ser outras coisas que mostrarão outras facetas nossas, mas eu julgo que é isto. A nossa base acho que é mesmo essa. E o facto da própria mensagem da música ter esse cariz social ainda dá mais força a essa nossa face. É fácil, se vocês estão a provar que é possível fazer-se música e chegar um bocadinho mais longe de cidades, apesar de seres do Porto, né, vocês não estão no Porto, de cidades que não Lisboa ou Porto, que é normalmente os grandes centros e aquilo que estamos habituados a ver. Não. Alguém que esteja menos zangado do que eu para responder esta pergunta? Não é fácil. Sim, não posso dizer que é fácil, porque não é. Porque Está tudo contra nós. se fosse fácil, toda a gente o fazia. É uma verdade. O circuito em Portugal o circuito em Portugal é pequeno e o caminho é penoso para as bandas que estão a começar. Eu acho que todos nós tivemos outras bandas e temos noção disso. Do género, existem poucos espaços para tocar, existe muita malta a tocar e a tocar muito bem. Então temos que ir batalhando e construindo o caminho, tentando e chegando cada vez mais longe, mesmo em termos de, quando falo mais longe, até em sítios, chegar a sítios. Também acho que a questão da pandemia acabou por tirar um bocado a rotina dos concertos nos bares. Eu tenho ideia, por exemplo, os bares demoraram até quererem ter concerto outra vez no espaço deles, porque as pessoas não aderiam, as pessoas não saíam, não é? E acho que custou um bocado a arrancar isto. Depois, para além disso, houveram espaços que fecharam, não é que davam concertos, deixaram de dar porque fecharam, não aguentaram. E eu acho que isto ainda não está a 100%, acho que ainda se está a adaptar ao pós-pandemia, mas acho que há cada vez mais espaços e acho que também estamos a conseguir mais facilmente agora arranjar mais espaços, mas não é fácil. O circuito é, como eu estava a dizer, é pequeno, há muitos sítios que não nos conhecem e que não querem arriscar, não é? A ideia de um concerto, também penso na ótica de um bar, que é vai ter uma banda a tocar, querem ter algum retorno, não é? De abrir o bar, e se for uma banda que eles ainda não têm grande conhecimento, e nós também somos uma banda ainda pequena, ainda estamos a começar. Não temos assim o nome. E há também aquela questão, eu acho que Portugal... Regionalmente, sim, somos conhecidos, sim. Mas... Sim, é isso. E também depois temos aquela questão do estado artístico em Portugal, que está pela hora da morte, como todos sabemos, e sempre esteve. Aliás, isto está pela hora da morte desde 1143. Portanto, a questão é mesmo essa. Ele disse que estava zangado. Desde o condado portucalense que isto está em crise. Atenção, esta frase não é minha, foi o Ricardo Araújo Pereira que disse. Isto é Portugal, isto está em crise desde 1143. Está. Porque de facto... Porque está, e então no panorama artístico, e eu sendo uma pessoa muito sofrida, porque tanto do meu outro lado, que também venho do outro lado, do lado do teatro e do lado do cinema, mais teatro do que cinema, mas venho desse lado também, é muito complicado furar, é muito complicado existir e viver disto, sobretudo. E a questão de ser um meio pequeno... Pronto, eu no teatro conheço eventualmente mais pessoas do que na música, até porque na música há mais pessoas, mas chega-se a um ponto em que tu já conheces toda a gente. É tipo, ok, são sempre os mesmos cromos. E eles não rodam. O que diz muito sobre aquilo que... sobre a forma como as coisas são tratadas, as oportunidades a quem são dadas, e não é por falta de qualidade às vezes, nem por falta de trabalho. Muitas vezes é, mas muitas vezes não é também. E isso é um bocado, acaba por ser frustrante. E na música acaba por também acontecer isso. Quer dizer, eu lembro-me de contactar bares que estavam vazios em pandemia. Tente para o ano que vem. Eu assim, então, mas ouçam as nossas... E acho que há um bocado... As rádios também estão minadas completamente. Portanto, é uma luta... É verdade. Não, é verdade. Desculpa. É verdade. Isto é uma luta constante de tentar dizer assim, olha, nós somos uma banda, queremos... uma banda contra o bairro. Eu tenho calma. Antes de ser conhecido como uma banda controversa do que não ser... Estou a brincar. Mas de qualquer forma, é essa questão. A pessoa quer chegar e dizer, estamos aqui e fazemos isto. Mas muito pouca gente quer ouvir porque tem outras pessoas a quem têm outras
entrevistas para dar, têm outro palco para dar e nem sempre é fácil, nem sempre as pessoas estão dispostas a arriscarem coisas novas ou em... Sim, acho que é por aí. Acho que também a questão do investimento. E os favores, têm muitos favores a dever a pessoas. A Desculpa. questão do investimento em Portugal em relação à cultura e à arte, toda a gente sabe que é um investimento baixo e isso depois reflete-se, lá está, na oportunidade dos artistas para terem espaço, para terem palco e depois isto é um rola de neve. Ou seja, se há pouco investimento, há poucos sítios a receber, depois eu acho que Portugal não há falta de artistas de qualidade, acho que Portugal é um país que se calhar produz muitos artistas até. Sim, lá está, porque quando estás em crise produzes mais artistas, é aquela... É questão de às vezes haver pouco palco para os artistas que temos. Se calhar tem que se mudar o paradigma em Portugal, investir mais na cultura e na arte, não sei. E focando-nos um bocadinho em Guimarães, que foi um dos vossos primeiros palcos, não o primeiro mesmo, no Café Concerto. Acreditam que Guimarães está aberto a receber toda a gente? Tem espaço para toda a gente? Agora vais responder tu. Agora respondes tu, está bem? Não entendi, tens de responder. Não, respondes tu. Sim e não. Temos de começar a vir para as entrevistas com o advogado. Sim, eu acho que é melhor tu não responder se estás mal-humorado. Eu não respondo. É assim, sim e não. Há certos sítios que sim, continuam, que arriscam, há outros que não, mas também, meio que nos últimos anos, os sítios que não arriscavam antes começaram a abrir portas, o Café Concerto é um deles, mas basicamente o que acontece é que Guimarães é uma cidade, disseram uma coisa estes dias que foi algo que eu comecei a pensar um bocadinho, que é, não querendo dizer que foi o nosso caso, mas o que me disseram é que Guimarães é uma madrasta muito boa e uma mãe muito má. Isso é excelente. Quem é que disse isso? Não interessa. Essa frase é incrível. Não interessa, depois falamos. É tão verdade. Depois falamos disso. Porque eu acho que, como por exemplo, nós temos excelentes músicos em Guimarães, sem dúvida alguma. Temos excelentes artistas, excelentes músicos, excelentes bandas. O problema é que, como o Rui disse, muitas das vezes as ofertas são oferecidas àqueles. E então, se calhar está na altura de começar por abrir mais as portas. Nós temos em Guimarães, eu falo em Guimarães porque sou de lá e já ando no circuito de Guimarães há alguns anos. Então, já vi muitos sítios a fechar, já vi muitos sítios a abrir e a verdade é que Guimarães tem muitos sítios. Portanto, eu acho que não há razão nenhuma para, se nós temos 50 bandas em Guimarães, porque é que essas 50 não aparecem uma vez por ano? Porque é que aparecem bandas de lá de fora, mas as de cá não aparecem? Porque depois, se as de cá não aparecem, as pessoas de cá queixam-se porque elas não aparecem e quando elas aparecem não vão. Então, meio que é um bocadinho ingrato, mas acho que Guimarães tem certas portas abertas. E para terminar, perguntávamos, já falámos um bocadinho há bocado, mas planos para o futuro? Eu acho que não podemos revelar o... Posso dizer? Posso lançar um dizer? videoclipe. Diz. Pronto, Liberta tudo, dá o scoop. Pronto, dá eu tudo. vou ser o Chibo, como se costuma dizer. Chiba-te todo. Eu vou ser aquele que diz tudo. Basicamente, temos mais uma música que vamos lançar. Vamos começar a trabalhar no videoclipe, se não me engano, no próximo mês, se tudo correr bem. Portanto, contamos que em abril, mais ou menos, o nosso primeiro lançamento saia para cá. O nosso primeiro Se lançamento. tudo correr bem em março, e as coisas forem feitas de acordo com aquilo que estamos à espera, se calhar no final de março, mas vamos apontar para abril, que é mais É mais seguro. Em abril já estará. Quanto a resto de trabalho, pá, quem sabe, podemos lançar um álbum, podemos não lançar. Depende também da verba. Tá, E a verba dinheiro. depende, e a verba por sua vez depende da quantidade de concertos que nós conseguimos dar. Que por acaso Estão dependentes da quantidade de pessoas que nos têm de responder. Por acaso temos 2 marcados. Um deles, Vamos não anunciar. digo 100%, Vamos anunciar, hein? não digo 100%, mas um deles eu acho que já posso anunciar, que é no próximo mês, logo no início do mês, no dia 3, vamos estar no Tribo, em Vizela, vamos tocar lá. E opá, eu vou dar meio que um teaser a outro concerto, porque praticamente ele está garantido, nós só estamos a tratar dos últimos detalhes, mas para quem é vimaranense eu vou falar e digamos que é uma festa, que é à noite, E é num acontece sítio. todos os anos. E é num sítio. Acontece todos os anos, No mesmo sítio. é conhecida, acontece todos os anos no mesmo sítio, É isso. é conhecida Já disseste. e
É à noite? É à noite, já Ok. disse, Já é à disseste noite. bem. É Acho que grande, não podes dizer grande coisa sem. tem fogo de artifício, Não tem parem para o nosso nada. episódio. que Mas nós tem, falamos. mas tem muita coisa, Tem outras coisas. tem muita artifício. coisa, Tem. tem muitos músicos mesmo, e basicamente nós vamos estar lá a tocar. Em Tu princípio. não disseste nada e disseste tudo ao mesmo O tempo. social correu muito mal, e se as pessoas que estão E encarregadas agora achas, disso vão, verem- quando é que vão a verem multiusos então? esta- Não é isso, não é verem isso. esta entrevista e disserem assim, ui, já assisti lá, Afinal, não vão. Close enough. Portanto, se nós não formos, fica já dito. que a Fica culpa não já, é fica já nossa. dito que a culpa foi. Mas basicamente é no início do mês, portanto vamos ter Já disseste tudo. 2 concertos, Yeah. não disse o nome, portanto Só faltou isso. nem sei do que é que estamos a falar. Obrigada. É isso. Muito obrigado, Nós. Joana. Obrigado, nós. Anda